A gente tem certeza que a máquina vai ter um papel, mas o ser humano, que é, na nossa ótica, assim, o ativo mais valioso, precisa desse empurrão para ser desenvolvido e para ser melhorado e para ser para evoluir, né? Eu acho que esse é um dos mantras que a gente acredita muito. Para você que acompanhou a primeira metade da conversa com Alexandre Chaves na semana passada, foi dessa forma que nós encerramos o nosso bate-papo, com essa provocação, com esse mantra, como ele mesmo disse, sobre o papel do ser humano e da relação com a tecnologia. Fique agora atento à segunda metade desse bate-papo que continua neste episódio. A gente tem falado em vários programas da pressão que os sistemas educacionais, os sistemas de formação já estão tendo no sentido de antever estas tendências e mudar radicalmente o sistema de formação das pessoas para que elas consigam dar conta de novas necessidades que vão surgir. Essa discussão, eu tenho certeza que ela sempre aconteceu em todas as eras. É muito mais difícil falar disso quando você está vivendo a história, mas toda a tecnologia, se a gente pegar a evolução da energia elétrica lá de trás, certamente ela também. Nossa, o que vai acontecer agora com quem recarrega os carvões, né, dos fornos e tudo mais? Isso mudou e as pessoas se adaptaram à vida que se. Então, é só mais difícil porque a gente está vivendo o processo nesse momento e, claro, a gente está vivendo uma era onde tudo isso está muito mais rápido. Pegando este ponto e voltando sobre as soluções em si, você falou do pop-up. Eu quero que você falasse um pouquinho mais sobre o que os sistemas integram e uma das partes que é core, que é a espinha dorsal destas soluções inteligentes, que é o fato de você não precisa mais ficar olhando para as 400 câmeras e ter 15 pessoas ali de olho e contar com a habilidade daquelas pessoas em olhar a imagem para tomar uma decisão, para um sistema que tem uma inteligência por trás, ele coloca na frente o que é mais relevante. Quero que você falasse um pouquinho sobre essa parte da solução. Legal, Thiago. Vou começar de trás para frente e já exemplificando, né? As pessoas quando vêm visitar a gente aqui na nossa empresa, e quando eu vou lá mostrar a nossa central de operação, eles ficam, assim, surpresos, porque ela diverge totalmente daquilo que a gente entende como central de monitoramento, né? Central de monitoramento clássica é aquela onde você tem muitas telas e muitas pessoas olhando aquelas imagens, né? Como desde o início, né, a gente acredita firmemente, né, de novo, no ser humano num outro papel, né, um papel menos operador e mais analista, a gente deixou sempre a tecnologia fazendo esse primeiro papel de identificar não conformidades. Então, número 1, nós não temos imagens na operação, né? Número 2, o ser humano realmente começa a tratar a informação depois desse pop-up, que é a inteligência que traz. Então, o robô é que faz hoje esse papel de identificar um potencial risco ou uma não conformidade e a partir disso traz essa informação para o ser humano, né, para o analista. E isso pode acontecer remoto, dentro da nossa operação, ou pode acontecer dentro da empresa do cliente. Um ponto importante, Thiago, é que hoje a gente ainda, por incrível que pareça, você começou me fazendo uma provocação já meio que dizendo um pouco, né, do que de fato é. Dá para fazer diferente, dá para adicionar inteligência, dá para fazer mudar o papel e deixar o ser humano, né, até porque a ciência já disse que é impossível o ser humano conseguir se manter atento e observando essas zilhões de câmeras ali na frente dele, é impossível. O fato é que o mercado ainda, 90% dele ainda tem isso dentro das suas estruturas. Ainda tem uma central interna com muitas câmeras e um ser humano lá olhando ela. O fato é que ainda, o pior de tudo, é aquela famosa história do faz de conta, né? Faz de conta que a tal da sensação de segurança, né? Que bota o ser humano lá para olhar essas câmeras, é impossível o ser humano conseguir
trabalhar essas imagens de forma preventiva, assertiva. Eu acho que a taxa de sucesso disso é muito pequena. Além do que, o que a gente percebe é que essas salas de monitoramento espalhadas aí em todas essas empresas e prédios, edificações, elas são transformadas em muitas vezes na famosa sala do jaquê, né? Já que tem alguém lá 24 horas, né? Deixa que ele faz situações 1, 2 e 3, desde o alarme do incêndio, do interfone, do elevador, né? As coisas vão sendo jogadas lá. A última coisa que esse ser humano faz nessas centrais é a questão do uso e da observação das imagens. As imagens acabam sendo colocadas de forma secundária. Então, essa provocação toda que eu estou falando é o espaço que existe para que os gestores realmente repensem isso, considerando a possibilidade de adicionar mais inteligência, se perguntando se efetivamente se essa atividade de monitorar algo, né, precisa efetivamente acontecer dentro do seu negócio ou se isso pode acontecer do lado de fora. Eu acho que essas coisas precisam ser realmente colocadas na mesa e só para finalizar minha fala aqui, sabe aquele paradoxo de Gabriela, Tiago, você já ouviu falar? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim. Pois é, eu percebo, você fez a primeira provocação, você falou sobre o mercado de 10 a 20 anos, mas eu percebo determinados segmentos de mercado há 30 anos do mesmo jeito. Então, assim, eles vão precisar e precisam realmente se perguntar, se questionar, né? Se fazer da mesma forma que era feito antes, né? Se isso continua fazendo sentido. O mercado e as coisas e a tecnologia está mostrando para a gente que tem várias formas de se fazer as coisas com um nível de eficácia e eficiência infinitamente maior de quando lá atrás, né? Então, eu acho que é algo que eu levanto a bola aqui também para provocar também os gestores, né? Alexandre, já que é para provocar, eu quero pegar um gancho de algo que você comentou no início da nossa conversa sobre a questão do marketing. Num dos projetos foi a necessidade, a possibilidade de uma outra área que viabilizou a implementação deste. Nós estamos vivendo a era da experiência, ou onde, no mínimo, as empresas que querem ter sucesso, o que se deslumbra é de que não dá para ter sucesso, uma experiência no seu cliente, no seu colaborador, toda a comunidade, todos os stakeholders que habitam aquele seu negócio principal. Eu assisti numa série num serviço de streaming há poucas semanas e o presidente da empresa, a hora que ele entrou no estacionamento, ele estava chegando na empresa, o sistema de som interno, via secretária pegando o microfone e falando: fulano de tal entrou na edificação. Aquilo não estava à toa, aquele anúncio ele foi feito porque provavelmente, opa, o presidente chegou, há uma série de ações que foram disparadas muito provavelmente. Então alguém vai preparar o café, o jornal, a sala de reunião, seja lá o que for. Meu ponto é, alguém precisou olhar, ver e falar ao telefone. E aí eu queria pegar como é que a tecnologia, e talvez o exemplo do marketing seja nesse caso, se esses sistemas já estão sendo utilizados para aumentar a experiência, para aumentar o valor agregado de marcas. Quando a gente fala de monitoramento, a gente sempre pensa no problema. Eu quero ir para o outro lado agora. Já tem gente usando, ou no mínimo discutindo, como é que esse comportamento de inteligência, essa proação, ele pode melhorar a experiência, melhorar o valor agregado de marcas e produzir melhores serviços? Essa discussão já está na mesa, Alexandre? Já está na mesa, Thiago. Já está na mesa. Tem muita coisa já acontecendo de uma forma silenciosa, vou chamar assim. Cabe aqui também fazer um comentário. Eu sei que deve entrar como provocação tua logo mais a questão da LGPD, né? Há um limite, né, até onde, né, pode ser trabalhada essas informações, mas a via de regra é desde que aquilo seja colocado de forma explícita e que haja o consentimento, né, da parte fornecedora do dado, não há problema, né? Mas tem hoje N situações, né, que já estão em uso, já estão funcionando. Essa história da gente identificar um personagem, e quando a gente fala em identificar um personagem, a imagem hoje, por exemplo, é capaz de identificar a pessoa, qualquer ser humano, pela forma que caminha, Thiago. Tá? Então, eu posso, por exemplo, identificar que é o Thiago pela forma que você caminha. Cada ser humano tem uma forma de caminhar.
Então, aí eu posso, por exemplo, treinar um algoritmo para identificar que aquela forma de caminhar é do Thiago. E olha só, eu não estou identificando a tua face, né? Mas eu estou identificando que você é o algoritmo 00002, a tua forma de andar ali, e a partir daquele momento eu sei que é um homem com faixa de idade entre 40 a 45, enfim, eu posso trazer informações e essas informações abastecer meu marketing, e isso já acontece, tá? Isso já acontece. Uma outra coisa também que agora vem como também um exemplo prático dessa coisa da experiência do usuário, essa história de que você pode ter, por exemplo, um número muito menor de pessoas envolvidas num processo de recepção de prédio, né? Eu sou o anfitrião, vou convidar o Thiago para vir até a minha empresa, vou te mandar um invite disso por uma plataforma como o WhatsApp. O WhatsApp vai conversar com você, um processo de conversação, né? Vai pedir que você se antecipe colocando seus dados. Ao término da tua visita do prédio, seus dados serão revogados, né, para ficar em total conformidade com a LGPD, né? E o processo todo, você vai chegar no meu prédio aqui, você vai me avisar que chegou, e eu automaticamente, se eu autorizar, você vai ter um QR Code, ou a tua própria facial que você fez uma selfie pelo teu celular, você vai usar a tua face para poder acessar o meu prédio automaticamente, sem passar pela recepção, sem pegar fila. Isso eu estou te dando um exemplo prático de como a tecnologia ela pode transformar essa questão da experiência do usuário, né? Imaginando que você, o Thiago, está vindo aqui visitar a nossa empresa, a gente otimiza uma série de personagens, de etapas em processos que antigamente dependiam de pessoas e filas, e pega cartão e bota dedo, né? Ainda mais hoje com o tema de pandemia, né? As pessoas estão evitando. Então, poder fazer o uso do próprio celular e do próprio aplicativo, por exemplo, o WhatsApp, que está nele ali, como credencial de acesso para acessar um prédio, isso me parece muito interessante e que reduz muito esse atrito com o usuário e melhora muito essa experiência dele da visita, por exemplo. Existem diversas reportagens, algumas bastante antigas já, que supermercados que ele tinham sistemas de câmera que eles olhavam e conseguiam o fluxo do olhar dos consumidores para entender os produtos que chamavam mais atenção, a disposição de gôndola, tem toda uma ciência por trás. E isso que você comentou, Alexandre, da possibilidade de ficar gênero, altura, porte. Hora que transformar isto em experiência, certamente todo mundo ganha. Ganha quem é a empresa prestadora daquele serviço, daquela solução, que tem a chance de fidelizar mais os seus clientes. Ganha o consumidor, que certamente vai ter suas demandas muito mais atendidas. Lembro também, há muitos anos atrás, fiz um check-in num hotel e quando eu entrei no quarto, na televisão do quarto estava lá escrito: bem-vindo, Thiago. Eu achei aquilo a coisa mais sensacional do mundo, é uma coisa muito boba. O sistema de recepção consegue alimentar, mas olha só como pequenas coisinhas podem fidelizar e mudar a experiência. Mas tem o outro lado da moeda que você já falou e agora a gente não tem como não entrar nele, que é a questão da LGPD. Né? Claro. Qual é o limite para isso? Quando fala-se de consenso e dados identificados, quais são? Tem muito mais zona cinzentada do que certezas nesse momento na gestão desse tema, concorda? Com toda certeza, Thiago. Quais são os riscos, né? Se alguém está pensando em tudo isso, quais são os cuidados e até onde a gente já avançou como ponto pacífico de que, opa, daqui para frente não cruza? Então, eu sempre gosto de responder as coisas exemplificando ou até trazendo algum fato prático, tá? Isso que eu acabei de falar para você sobre eu, anfitrião, convidar o Thiago para vir no prédio, para que a gente fique totalmente conforme a LGPD, a hora que eu te mandar o convite, provavelmente vai um anexo, vai um documentinho, ou pode ser um PDF, pode ser um vídeo, pode ser algo que diga a você quais são as regras de segurança do meu do edifício onde eu ocupo, né? E a partir desse momento vai ficar muito claro o jogo quais são os dados que serão coletados, quais serão a finalidade dele, e que o cliente vai ter total possibilidade de revogar essas informações, né? Isso daí, à medida que a gente faz isso, e a pessoa que lê esse documento, entende a política, ela aceita essa regra,
automaticamente o processo todo vai estar dentro dessa conformidade da LGPD. Eu acho que o desafio que o mercado, eu acho que o processo todo agora, a partir do próximo mês, o mês de agosto, né, vai ter começa a valer mesmo a questão da LGPD, e todo mundo está numa corrida muito grande para poder se adaptar. Mas eu acho que tem muita coisa hoje que ainda está sendo feita. Eu acho que alguns setores estão mais atrasados e outros mais evoluídos, e que vão ter que tomar muito cuidado com o uso dessa informação. Quem aqui não fica incomodado quando recebe uma ligação ou até mesmo uma mensagem de alguém que não é do nosso meio, né, oferecendo alguma coisa, né? Isso aí realmente precisa acabar, porque as pessoas estão fazendo um uso muito ruim da informação que fica sendo disponibilizada. Essa história do varejo tem uma série de coisas muito benéficas, como você citou, né? Mas, de novo, é o cliente é soberano, né? O usuário ali que tem que aceitar que as informações dele serão utilizadas para determinados fins, né? Então, isso eu acho que o varejo e todos os setores vão ter que buscar essa conformidade junto ao seu usuário, né? E certamente vai haver um refinamento de parte a parte sobre essas regras do jogo, né, Alexandre? Os sites da internet, há pouco tempo, eles tiveram agora que tornar explícito a questão de que você aceita os cookies. De verdade, eu não sei se eu estou mais preocupado ou menos, porque antes eu navegava e achava que havia um certo anonimato. Agora eu tenho que declarar que eu aceito a utilização, sem isso eu não consigo navegar no site. Então eu não sei se ficou melhor ou se ficou pior, porque antes era inconsciente, agora eu tô dando explicitamente a concordância. Eu acho que a gente vai ter que chegar num equilíbrio daqui para frente sobre essa questão do quanto você autoriza, ou quanto você conversa com as partes, seja ela cliente, sobre o uso dessas informações, correto? Correto, Thiago, você falou tudo, com certeza vai ter muito alinhamento. O Brasil começando, dando esse passo, que é um passo importantíssimo, mas de fato tem muita coisa para ser ajustada e trabalhada. Realmente há um limite, né? Eu acho que não pode nem ser muito para um lado nem muito para o outro, né? Precisa realmente calibrar isso. Sem dúvida, e o tempo vai dar. Alexandre, para a gente começar a encaminhar para o encerramento, viu isso? Falou, cara, isso é bacana, isso faz sentido, eu gostaria de começar a conversar. Olhando em termos de cultura, para onde você começa? Porque nós temos sistemas de gravação, sistemas de análise, câmeras. Qual é o primeiro passo, ou são os passos que está interessado em buscar e colocar por onde ele começa essa análise, essa conversa? Bem, Thiago, acho que o ponto de partida é ter dor. Às vezes o gestor já tem uma central, já tem câmeras implementadas, o que isso para nós, em muitos casos, já é uma vantagem enorme, porque a gente sempre fala, a gente precisa da câmera lá instalada no local onde existem potenciais riscos ou dores, né? Se existe uma imagem naquele local, a gente já tem uma etapa muito importante do processo, porque tudo isso que a gente está falando acontece de forma totalmente agnóstica, né? A gente falar em adicionar inteligência não está relacionada ao hardware. A gente não necessariamente precisa trocar o hardware. Se ele existe lá no local e gera uma imagem, a partir da imagem a gente coloca a inteligência, né? Então, um ponto de partida é verificar se aonde o gestor possuidor já existe uma câmera, já existe uma imagem. Se existe, a gente já tem 50% do processo já está pronto, né? Então esse é um tema importante. As outras coisas, os encaminhamentos, as análises e todas, a gente entra para poder entender, né, para poder mapear e para ajudar realmente o gestor a atingir os objetivos e a elevar o processo dele de monitoramento para um outro patamar. Alexandre, acho que você já só reforçou um quase mantra que a gente fala sobre os sistemas de tecnologia, de que tecnologia ele é meio, ele não. Então, antes de mais nada, você tem que ter muito claro qual é o problema que você precisa resolver, para aí sim decidir se é por monitoramento, se é por inteligência, seja lá o que for, mas enquanto você não souber qual é o problema, muito provavelmente a chance de se frustrar com qualquer solução, ele é muito
grande. Alexandre, delícia de bate-papo, fala um pouquinho mais sobre a C4I, que serviços que ela oferece para o público em geral e onde o pessoal consegue mais informações sobre vocês. Bem, Tiago, a nossa empresa hoje ela tem uma proposição de monitoramento diferente do que o mercado clássico faz. O nosso está totalmente voltado à prevenção, né? A prevenção é isso, é a adição de inteligências e menos o monitorar depois que acontece. Só uma parte que eu acho que é interessante. O mercado hoje, ele, quando pensa em monitoramento, ele pensa que gravar a imagem é monitoramento. Então, quando eu gravo a imagem, aquela gravação vai me permitir minimamente que eu assista a filmagem do problema, mas eu não estou resolvendo o problema, né? E aí tem os casos ainda piores, né? Que é quando o gestor que acha que gravou algo descobre do pior momento que não gravou, né? Que esse é o que a gente fala que é o pior cenário possível, né? Então, o trabalho hoje da C4E é justamente isso, trazer essa coisa da prevenção, da proatividade, né, para dentro do tema do monitoramento, adicionar inteligência para poder resolver dores, para poder fazer com que isso de fato agregue valor e que transforme efetivamente a vida dos nossos clientes, das empresas que a gente assim faz parte. Nós estamos à disposição do mercado, né? Nosso site é o www.c4i.com.br e também em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Insta, no Face. Nós estamos à disposição de todos com soluções aí inovadoras, com serviços disruptivos de monitoramento para todos os estados do Brasil. Sensacional, Alexandre. O link do perfil do Alexandre da C4I no LinkedIn e o site estão na descrição desse podcast. Para você que nos acompanha, não deixa de curtir e compartilhar esse episódio e fica atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima.